E aí começou o questionamento de como é que mede branding. E aí eu falava, não dá, sabe? Aí eu comecei a me aprofundar no problema e falar, caralho, é óbvio que dá. Tipo, a gente mede 1000 coisas subjetivas no mundo. Eu fico brincando que, assim, a galera que tem Tinder, ele sabe com quem tem chance de dar match, sabe? Teve um dia que uma amiga falou assim, não, agora eu tô há muito tempo sem abrir o Tinder, vai ser bom que quando eu abrir vai estar as melhores pessoas de cara. Eu falei, cara, o Tinder sabe com quem você vai dar match e a gente não consegue medir branding? Porra, exato. Tem que dar. Partners on Demand. Fala, Partners! Seja bem-vindo ao Pod, o Partners on Demand, podcast aqui do Partners. Sou o Iago Claro, COS do Partners e host aqui do Pod. Aqui no Pod, nós trazemos conteúdos voltados para as áreas de marketing e e-commerce, que englobam o nosso ecossistema, o ecossistema de negócios digitais. É por meio desse projeto que nós queremos trazer conteúdos e contextos para te ajudar e te inspirar no crescimento do seu negócio. Afinal, se conectar e acelerar através de um ecossistema facilita muito a sua trajetória. E essa é a nossa missão aqui. Por isso, se você quer entender um pouco mais sobre as nossas soluções, acesse o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui na descrição desse vídeo e venha ser um partner. E aí, bora pro conteúdo? Partners on Demand. Fala, galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho de tudo que acontece aqui dentro do nosso ecossistema do Partners, aí da sua casa, do seu escritório, do trânsito, toda onde você estiver. E, bom, a gente já navegou por diversos temas aqui nesses últimos episódios, para você que tem acompanhado semanalmente. Então, falamos sobre growth, falamos sobre audiovisual, enfim, diversas coisas que envolvem esse nosso mundo do marketing, enfim, tudo mais. E hoje nós estamos aqui para voltar num tema que nós já convidamos outras pessoas super relevantes para conversar sobre, que é o branding. E confesso que eu tô até meio nervoso com esse episódio, porque eu vou contar um relato aqui. Ao longo do dia, aqui no nosso escritório, gente, é de vidro essa sala que a gente fica. Então, quando a gente monta a nossa estrutura de podcast, as pessoas sabem que a gente vai gravar e sempre me perguntam, cara, quem vai vir hoje? Quem vai vir hoje? E várias pessoas me perguntaram, eu falei, pô, a Guta. Aí todo mundo, a Guta do Purple Matrix? Eu falei, cara, a própria. Então, todo mundo que falou isso. Então, Guta, seja muito bem-vinda ao Pod. Prazer, obrigada pelo convite, adorei. Bom saber que o pessoal, sou fã da galera daqui também. O pessoal tá por aqui, tá acompanhando o seu trabalho. Tipo, ninguém veio dar oi ainda, né? É que você chegou aqui rapidinho, direto. Cheguei direto, Quando a gente for fazer o tour, tem várias pessoas que falam assim, pô, Iago, se der pra dar uma passadinha aqui na minha mesa com ela. Mas o pessoal tá te acompanhando principalmente bastante no TikTok, fica informação aí. Mas, Guta, poxa, obrigado por você estar aqui. Acho que uma coisa que a gente gosta, antes mesmo de entrar em qualquer trajetória profissional, ou enfim, em alguma parte mais técnica, é entender quem é a pessoa que tá do outro lado. Assim. Então a gente ficaria super feliz de entender esse lado mais humano, talvez, da Guta, de onde você veio, o que você gosta de fazer em tempos livres que não esteja do lado profissional. Conta um pouquinho da Guta pra gente. Cara, essa pergunta é muito difícil, assim, porque ela é muito ampla, eu não sei nem por onde começar, assim, mas vamos lá, horários livres, eu gosto muito de ler, exercício, ir pro Rio, praia. Acho que ficou na cara que você não é de São Paulo, né? Assim, você mora em São Paulo já há quanto tem tempo? a galera que fala que eu perdi meu sotaque, que eu acho um absurdo. Eu acho que você não perdeu. Obrigada. Eu acho que você continua bem carioca. Obrigada. Cara, tem 4 anos, talvez um pouco mais, bastante. Cara, é que aqui no escritório a gente só lida com carioca, assim, então a gente... É culpa do Rafa, né? O Rafa, eu gravei hoje com o Rafa Marino, não sei se você conhece, mas o Rafa, também carioca. Então, acho que inclusive eu nem lembro o último paulista que eu trouxe aqui nesse podcast, assim, eu acho que dificilmente tem algum aqui, eu não sou também paulista, sou do Paraná. Você é de onde? Você é do Paraná? De Londrina, no Paraná. Então, acho que assim, eu percebo que aqui a cada 10 pessoas que eu converso, 9 não são daqui. Mas enfim, carioca, e aí, você... gosta de leitura e tudo mais, o que mais? Enfim, traz um pouquinho mais da Guta pra gente. Cara, deixa eu pensar. Eu gosto muito de em São Paulo, eu gosto muito do Almarino. Eu gosto muito do lado do volume de coisas que acontecem em São Paulo, assim. Então, tipo, tem esse novo lugar, vai ter, sabe? Tipo... Conhecer lugares novos aqui, assim. Tá, legal. Então, acho isso legal. Deixa eu pensar. Cara, acho que viajar, né? Deve ser um clássico que todo mundo fala. Clássico, né?
Diria. Boa. Acho que encontrar amigos é muito importante pra mim. Entendi. Você vai com frequência pro Rio pra encontrar? Vou uma vez a cada, mês e meio. Legal. Umas 5 vezes no ano. Entendi. E Guta, voltando lá no comecinho, assim, até pra gente emendar nessa parte profissional empreendedora, como é que o branding e o marketing como um todo entraram, assim, na sua vida? Você sempre curtiu, sempre foi dessa área? Ou em que momento que você acendeu essa luzinha? Eu sempre fui muito criativa, a criatividade sempre foi muito presente. Eu sempre tive um lado muito matemático e meus pais incentivavam muito a criatividade para dar uma balanceada, entendeu? Então, esse lado sempre foi presente, não como profissão, assim, não como, sei lá, mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de filmes, sabe? Eu gostava, assim, do lado mais cultural. E aí eu fiz uma escola técnica na época da escola. E aí eu escolhi um negócio que chamava Comunicação e Informática, que não fazia o menor sentido na época, hoje faz, né? Óbvio. Mas era como se fosse uma coisa meio design de produto front-end, sei lá. Era uma interseção de design com os códigos tipo HTML, CSS, sabe? E aí foi meio que eu comecei a entender o mundo da comunicação pelo design. E aí descobri que existia um negócio chamado redator publicitário. Eu falei, isso que eu quero ser. Porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever, vou pra isso. Eu sabia que eu não queria ser jornalista. Eu queria alguma coisa relacionada, sabe, ao território das palavras. E eu não queria ser jornalista. Aí eu meio que fui indo pra esse lado. E eu tinha pra mim assim, eu não sei desenhar bem. Nem é verdade, assim, né? Eu não acho que eu desenho mal. Eu não sou aquela pessoa que reproduz perfeito, mas... Sim. Não é ruim também. Teria dado certo, eu acho, sabe? Se eu tivesse investido em estudar isso. Mas, enfim, aí fui pra publicidade. Aí, fui parar em mídia de performance. Era growth, na verdade, tráfego orgânico. Aí falei, não, mas eu quero voltar pra redação. Aí fui pra redação. E quando eu fui pra redação, eu ficava muito feliz de chegar no conceito e depois eu ficava meio entediada. Aí eu percebi que eu era, na verdade, planner, estratégia, planejamento. E aí eu fui parar no escritório de branding. Entendi. Quando eu tava me formando. E aí foi uma coisa nasci pra isso, sabe? Que legal. Achei uma parada que eu gosto e eu faço bem. Meio por acaso, assim. Mais ou menos, né? Porque teria chegado, assim, eu já tava tendo essas interseções, né? Não foi tão por acaso. Mas tem um pouco de sorte na história, assim, de destino. Sim, total. E aí você teve essa primeira experiência com branding ali, e enfim, e aí como é que foi essa experiência? Tava assim, se você pensar que quando eu fazia... eu cuidava de todo o tráfego de um varejista, de um grande varejista. Inclusive orgânico. Tá. Então tinha uma preocupação de o que a gente vai falar no Twitter. Na época era Twitter, a rede social principal. O que a gente vai falar no Twitter... como é que vai ser display? Tinha uma certa preocupação, né? Com marca. Mas branding mesmo... Como é que foi a tua pergunta? Quando que surgiu, assim? Então, quando que surgiu? Porque, então, isso pra dizer que, não sei se tem um momento, sabe? Foi surgindo, né? Foi se inserindo na sua jornada. Aí depois, quando eu fui planner... Primeiro eu fui planner numa agência digital. Entendi. Por, 6 meses. E... já tinha uma lógica um pouco de marca, sabe? Entendi. Aí depois branding foi 100%, né? Assim. E aí você foi seguindo nessa carreira, foi... Aí desde que eu fui pra branding eu fiquei, assim, não saí mais. Quando mesmo eu fui pra publicidade depois, como especialista, porque o Marco Antônio Vieira Soto, que era o VP de planejamento na época, ele falava assim, cara, não adianta a gente ficar fazendo campanhas soltas. Se não tiver um fio condutor, não vai ter resultado e a gente não ganha conta depois, fica com uma lógica de campanha. Então tem que ter alguém no time de planejamento que entenda muito de branding. Ele trouxe 2 pessoas, porque eram 2 times, dividiu os clientes meio que em 2. Então tinha eu de um lado e tinha uma outra pessoa do outro, que hoje está na Amazon, da Espanha. Então, mesmo em publicidade, já era branding. Depois, empreendendo, CEO, mais branding. Agora software, só que de branding. Então, sempre envolvido. Sempre envolvendo branding. Mas você teve, então, um período tendo experiência com branding, empresas dos outros. E aí, chegou um momento que você tomou a decisão de começar a empreender. E aí, como é que foi essa transição? Por que você decidiu empreender?
Cara, eu brincava muito que a Brain Gym, que foi a primeira empresa que eu fundei, Sim. foi meio que a Brain Gym que me fundou, na verdade, sabe? Porque foi muito passiva a coisa. Eu queria fazer branding para startups. Tá. Eu via o mercado... Na verdade, eu vi uma dor. Meu estilo sempre foi seguir a dor. Tá. Que é o que todo mundo fala, mas não é o que todo mundo faz. Então, se você conversar com os investidores, eles vão falar, se apaixone por um problema. Tem umas máximas, assim. Tá. Só que quando você vai conversar com os investidores, eles falam assim, tá, mas a tese, o tamanho de mercado, a oportunidade de negócio, não é tipo assim, é de um ponto de vista business. Sim. Eu não, como não tenho esse background, ainda mais na primeira, o Purple já tem um pouco mais desse raciocínio, né? Bem mais. Mas a Brain Gym foi tipo assim, cara, como que as futuras maiores marcas do mundo, que são as empresas tech, estão nascendo sem essa inteligência, que é muito importante para você virar uma puta empresa em algum momento. Então, eu tinha noção que um mercado ia acontecer, mas eu não sabia, tipo, quantificar isso. Então, eu só fui seguindo a dor. Tá. E aí, comecei a trabalhar em paralelo, porque eu estava em publicidade, então não era, tipo, uma concorrência direta. Sim. E aí, comecei a fazer branding para startups. Já tinha o nome Brand Gym e tal. Mas era uma coisa meio fim de semana e noites e feriados. Conciliava as duas coisas, mas ainda com prioridade para esse outro projeto que você estava trabalhando ainda, né? Bem prioridade no trabalho, né? Sim, no emprego. sim. E aí me chamaram para ir para uma agência de branding das grandes, das top 5. Era uma vaga meio empreendedora lá dentro, como se eu fosse meio que fundir a inteligência que eu estava fazendo há 2 anos com o que eles estavam fazendo lá. Então, tipo, a minha ideia não era empreender, assim, eu não tinha essa coragem, eu não tinha muito conhecimento. Era, tipo, se alguém tivesse pegado e falado, faz aqui, eu teria feito, sabe? Não teria saído para empreender. Mas não fazia sentido, era outra tese, era outra visão, sabe? Você não chega numa empresa mexendo na tese e na visão. Sim. Então, teve um choque, assim, de cara que... óbvio que não era para eu fazer o que eu tava fazendo, era para eu fazer o que a visão deles. Sim. E aí começou a ficar muito insustentável, porque eu já tinha uma outra crença de como que deveria ser branding. E eu não discordo do jeito que eles fazem, é que eu acho que para startups e tecnologia você precisa de um processo diferente. Tá. Então eu tava tendo esse choque lá e um volume muito grande de demanda do lado da Brain Gym. Porque já estava muito tempo fazendo e realmente era uma dor muito grande. Sim. Aí eu falei, cara, não faz sentido, sabe? Meu pai, inclusive, foi um que falou... Meu pai é super, tipo, funcionário público, sabe? Vai fazer um concurso e tal. E até ele tava, não, eu acho que você tem que empreender, sabe? E aí era uma decisão... Eu não sentia como uma decisão arriscada. Sair da Brain Gym pro Purple foi uma decisão muito mais arriscada. Porque a Brain Gym era um valor construído já, né? Minha carreira, assim... tipo, eu poderia... Eu já tava num nível muito sênior. Eu poderia, sei lá, ficar 6 meses, 1 ano, meio que não dar certo. Eu ia continuar tendo freela pra fazer, eu ia voltar numa posição de diretoria... Entendi. Sabe? Tipo, eu sentia que dava, assim, sabe? Podia arriscar, né? Não tinha muito risco, entendeu? Assim, o risco era ficar 6 meses recebendo meio mais ou menos, sabe? Tipo, eu não sentia que tinha risco. Tipo, eu ia voltar num patamar muito parecido com o que eu tava. Talvez até mais alto, depois de ter tido a experiência de empreender. Da Brain Gym pro Purple, era uma empresa de 40 pessoas, 300 clientes, tipo, total, né? Porque é projeto. Aí largar isso é uma decisão mais complexa. Sim, assim. Total. Uma coisa que eu acho que você poderia ajudar bastante o pessoal aqui é... A gente, quando atende e fala com agências, ou com estúdios de branding, enfim, que estão no ecossistema ou não, a gente sabe que a grande maioria delas trabalha com esses jobs pontuais, digamos assim, né? Você vai lá, faz o projeto e o cliente volta para o mercado, digamos assim, ou vai para a mão de outra, né? Você chegou na época a pensar em alguma forma de criar algo recorrente com esses clientes para que eles... Chama Purple Metrics. Entendi, então nasceu software. Virou um software. Não, eu já queria... Mas como serviço, eu digo mesmo, assim, sabe? Então, eu já queria esse lado da recorrência, né? Uma das coisas do Purple. Eu já queria ir mais para tech, porque eu acho que além de não ter recorrência, serviço é muito difícil, né? Porque é um jogo de fluxo de caixa bizarro.
é uma sanfona de oferta e demanda. Tipo, o business, na verdade, é uma arbitragem de tempo, né? Sim. Então, você vende design, estratégia, logo e compra horas de designers, né? E você tem que fazer isso ficar bom e na qualidade, as pessoas gostar, a quantidade de refação, todo o risco está do teu lado. E você garante uma saída fixa pro criativo, pro time. Esse é um business que ele é muito complexo, porque o valor dele são as pessoas, a metodologia e os processos. Então, e óbvio, a carteira de clientes, a marca que você vai construindo com o tempo. Então, é muito pouco valor agregado, né? Então, tanto que eu vi o impacto de eu sair e sair, troca liderança, sabe? Eu entendo hoje um pouco melhor até o que são... o produto são as pessoas num serviço. Cultura, muito importante e tal. Sim. Num software, você tem um valor agregado de tecnologia. Por isso que o múltiplo é mais alto e a margem é mais alta, né? Óbvio. Então, eu já tinha essa vontade de... Tipo, pra mim não fazia sentido ir da brand team de serviço de branding. Assim, a gente teria encontrado alguma linha de recorrência. Eu tava mais animada com a internacionalização. Já tinha 10% de clientes fora do Brasil. Entendi. Eu achava que tinha mais potencial primeiro internacionalizar e depois estender o serviço. Continuo achando. Porque é outro produto. Tipo, o serviço recorrente, ele é outro perfil, é outra matéria-prima, assim. Então, o designer que é bom de logo, o estrategista que é bom de estratégia de posicionamento, não costuma ser a melhor pessoa para fazer o dia a dia e é uma pessoa muito mais cara em horas, porque ela entrega muito mais valor estratégico dentro das horas. Não é a pessoa que implementa. É difícil achar gente boa que implementa. Então, já tem um gap de qualidade no mercado, assim. Tem uma agência que eu acho muito boa de implementação de marca. Entendi. Hoje, assim, das que eu conheço, que eu, boto minha mão no fogo e indico. Entendi. Então, você tem que criar uma outra cultura, outros processos, outra inteligência, completamente outro business para você fazer a recorrência. Para você não ter o ganho delta que você tem com tech. Então, se é para fazer outra coisa, para mim, era melhor ir para tech, porque eu já estava em tecnologia. Entendi. E também tem muito um lance de que para você conseguir essas contas grandes, fazer a marca dessas contas grandes, elas vão muito atrás do nome da pessoa que está por trás daquela agência de branding também, né? Rola um pouco isso, pelo menos pelo que eu acompanho de fora. Talvez possa estar enganado, mas inclusive várias dessas principais que nós temos no Brasil é o próprio nome da pessoa, que é o nome da empresa, né? Eu acho que vai da estratégia da marca dessa pessoa e dessa empresa. Eu acho que o nome é assim, porque a origem do mercado de branding é no mercado de design, no mundo todo. Né? A metodologia de branding nasce dos grandes escritórios de design que começam a entrar um pouco mais na estratégia para perder um pouco da arbitrariedade de ficar debatendo o gráfico. O gráfico, ele representa o que você precisa que aquela marca seja entendida. E o design, ele tem esse ar, que nem a arquitetura, que nem a advocacia, do olhar criativo da pessoa. Sim. E aí, a maioria dos escritórios que é mais tradicional, tipo, os primeiros, eles vêm com essa cultura dessa época. Entendi. E refletem. Tanto que o nome das empresas atual... Tipo, você tem ondas de nome de marca, né? Tipo, isso agora é um monte de startup com nome de pessoa. Sim. Tipo, como fosse o nome de alguém, né? Não do fundador. Então, você tem essas modas, né? E essa era a da época. Tá. E aí... Você tem empresas que a estratégia é em torno da pessoa, empresas que a estratégia não é. Na Brandim eu era muito a cara da marca, mas a gente construía uma marca fora de mim. Tanto que eu saí da empresa com 4, 5 anos de existência da Brandim, tirando os anos que estavam em paralelo. E ela ficou de pé. E hoje ela existe. Sim. Feliz com o time que está lá, entendeu? Então, assim, eu acho que depende da forma que você faz a estratégia. E aí, por que você bota o nome do fundador ou do principal, sei lá, diretor de criação ou estrategista? Porque você já tem uma marca construída, né? Muitas aspas. Então, tipo, eu vou fazer com uma empresa que eu nunca ouvi falar. E a galera fala, B2B não precisa de marca. É óbvio que precisa. Tanto que você fala, vou fazer com essa Brandim que eu nunca ouvi falar, ou com a Guta. Com a Guta, entendeu? Entendi. Então, você já pega carona na marca do fundador que já tá feita.
Só que depois essa pessoa não sai nunca mais, entendeu? O cliente fica querendo fazer reunião com a Guta, e não com a Brain Gym, sabe? Exato. Então a gente tinha muito uma inteligência muito grande lá de operações, de processo, de padronização do processo, que é o que você pode controlar, né? Numa entrega estratégica e criativa, para ter a cara da marca e não minha. Perfeito. Então eu, tinha uma regra que eu não podia mexer no... Assim, tem marcas da Brand Gym que eu não gosto. Tá. E eu acho isso maneiro. Que não foi você que colocou o dedo. Não, que eu não fui que eu coloquei, é óbvio. Qualquer lugar que você for vai ter um monte de marca que não foi a pessoa que fez. Sim. Mas é comum que se essa pessoa passa lá atrás do computador e fala, cara, não acho maneiro isso, todo mundo tem que mudar. E a gente tinha uma regra que, eu não mando em nada. O decisor é quem tem contexto do cliente. Sim. Perfeito, legal. É. E aí você teve então essa virada de chave para ir para algo recorrente via tech, e aí você fez a transição então para Purple Metrics. Como é que foi essa transição para você como empreendedora, como pessoa, enfim? Não foi eu quero ir para tech, o que tem de tese rolando. Foi de novo atrás de um problema. Sim. Eu estava fazendo branding, a gente fala branding com superpoderes de crescimento. A gente estava fazendo branding com muito foco em resultado, porque eu venho de growth. Uhum. Então, a gente tinha uma conversa com os clientes. Qual é o teu objetivo? Financeiro mesmo. Preciso reduzir o custo de aquisição de clientes, preciso entrar nesse novo público, eficiência de mídia, diminuir cancelamento, o que quer que fosse. E a gente ia atrás desse resultado e conseguia. E aí começou o questionamento de como é que mede branding. E aí eu falava, não dá, sabe? Aí eu comecei a me aprofundar no problema e falar, caralho, é óbvio que dá. A gente mede 1000 coisas subjetivas no mundo. Eu fico brincando que, assim, a galera que tem Tinder, ele sabe com quem tem chance de dar match, sabe? Teve um dia que uma amiga falou assim, não, agora eu tô muito tempo sem abrir o Tinder, vai ser bom que quando eu abrir vai estar as melhores pessoas de cara. Eu falei, cara, o Tinder sabe com quem você vai dar match e a gente não consegue medir branding? Porra, exato. Tem que dar. Então, a gente mede satisfação, a gente mede intenção de voto, tem um monte de coisa subjetiva que a gente mede. Uhum. E aí comecei a ver que existem trocentos estudos acadêmicos, mais de 1000, que mostram o resultado de branding. É que esse conhecimento não chegou no mercado. Uhum. E aí falei, alguém já deve ter resolvido esse problema, não é possível, sabe? Se dá pra medir, por que ninguém tá medindo? E aí tá medindo, só que tá medindo de um jeito muito difícil, porque ou você vai no mundo dos dados e dos data science, esquece que tem pessoas ali atrás, e você precisa de muitos data point de dado pra chegar em alguma conclusão, ou é a galera da pesquisa que é muito tradicional e não tá olhando o comportamento observado. E aí eu falei, caralho, talvez eu tenha uma história meio única de growth pra branding, pra empreender, pra trabalhar com tech, que me deu um ângulo, sabe? Uhum. E aí comecei a falar, a me coçar assim, cara, ferrou, preciso resolver esse problema, sabe? E aí comecei a estudar e ver que o mercado, que era um problema no mundo todo. O Brasil é mó forte de marketing. Uhum. A gente tem vários talentos. Passa a vassoura lá no Festival de Cannes todo ano, sabe? Sim. Se você pegar essas empresas de brand, de marca forte, os CMOs são brasileiros, são latinos. Legal. E a gente não tinha um ecossistema de tecnologia tão forte quanto a gente tem hoje. Então, tudo bem, tinha o talento, mas talvez não tivesse os investidores para poder botar uma Martech nos trilhos ali. Uhum. Eu falei, cara, acho que tá num timing bom. Branding vai ficar cada vez mais valioso, porque conforme você satura os mercados e a mídia, você precisa de marca, ou como barreira de entrada, ou para reduzir custo de mídia. Quanto mais gente tiver nos mercados, mais marca vai ficar... ao longo do tempo, marca só fica mais relevante. Sim. Então, isso vai ser uma necessidade maior. Comecei a ver os sinais, falei, putz... Aí comecei a olhar para números já desse caso. Aí falei, acho que é uma oportunidade muito maior que a da Brain Gym. Só que eu achava que ia ser a mesma coisa, porque é comum uma empresa de serviço lançar um software, e eu achava que a Brain Gym ia virar meio que a camada de serviços do Purple, sabe? Que fosse uma coisa meio nesse sentido, assim. Sim. Então eu não achava que eu ia sair da Brain Gym quando eu comecei o Purple. Eu achava que ia ser a mesma coisa. Ia ser junto. Uhum. Aí, sei lá, isso foi 21. Em janeiro, mais ou menos, o meu irmão se juntou como CTO, que ele estava tocando o time de tecnologia de uma super empresa de software já, que atendia varejo, e a empresa foi vendida. Então, estava muito numa mudança de ciclo, eu estava começando o Purple, e aí foi meio que a oportunidade perfeita. Uhum. Sempre foi uma outra empresa, no sentido de CNPJ,
e começamos a ter um time do Purple. Só que ainda era meio como se fosse um squad da Brandim, assim, uma outra unidade de negócio. Sim. Muito parecido com O que a gente aqui. fez aqui. E aí, em julho, então assim, aí em maio a gente captou, em julho a gente meio que fez uns pilotos muito mequetrefe, assim, para ver se rodava a metodologia. Em novembro a gente começou a rodar com um cliente pagante. E aí eu lembro de fazer uma reunião meio de board, ainda não tem, na real, oficialmente um board. Eu peguei 4 investidores que entendem muito de tech e marketing, e preparei, sabe? Fizemos um plano da Brandim e do Purple ao longo dos anos, e se junta, e e assim, meses nessa porra, sei lá, um mês preparando o plano, como é que seria, e a linha com a pessoa que tinha assumido CEO da Brandim e tal. Assim, tava tudo certo pra gente ser uma empresa única. E eu tava super convencida. Aí eu entrei na reunião em, 3 minutos eles chegaram à conclusão que não era pra ser a mesma empresa. Juro, 3 minutos. A gente tinha 2 horas pra reunião acontecer. Assim. Faz as outras 1 hora. Não, em 5 eu falei, cara... E aí, eu falei assim, cara, se eles... Que eles acreditam em mim pra caralho. Eles entendem a destruição de valor que é eu sair da Brandim. Eles me deram dinheiro antes de qualquer coisa, assim. Só tinha o CNPJ e a ideia. Se eu não convenci eles, com toda... Esquece, não dá, sabe? E aí eu nem argumentei. Foi tão óbvio, assim, foi tão claro pra mim naquela hora, assim, que tinha que separar as empresas, que eu falei assim, nem adianta... é óbvio que isso tem que acontecer. Sim. Apesar de todas as minhas convicções. E aí eu fiz esse call na casa da Renata, que foi quem assumiu como CEO da Brandim quando eu saí. E eu tava num quarto, assim, e estavam todos os heads da Brandim no andar de baixo. Head de design, de estratégia, eram felizes, juntos. E eu lembro de descer a escada, assim, pensando, caralho, eu vou sair da empresa. Cara, eu vou sair da empresa. Caindo, assim. Não, eu entendi. Na hora que o quarto investidor do call... ele falou uma frase que depois... eu levei 4 minutos apresentando o plano. Na verdade, eles levaram 30 segundos pra concordar entre eles, sabe? Que eu falei, bom, gente, obrigada, é isso. Não tem mais o que discutir, E eu lembro, assim, caralho, que loucura, sabe? Eu vou sair da Brandim, sabe? Assim, caramba, eu vou sair da Brandim. Meio que processando a informação. Sim. E aí eu desci e falei, gente, eu acho que a gente vai separar as empresas. E a galera tava comendo, sabe? E eles assim, Ah, tá bom, tudo bem. Cagaram, sabe? Caramba. Aí eles cagaram. Eu acho que eles não entenderam também na hora. Estavam meio que... Cagaram. E todo mundo continuou lá comendo. A gente seguiu a vida, foda-se, sabe? Já não precisa de você. E aí começou um processo de, isso foi, novembro. E aí eu falei assim, tá, vamos fazer um trimestre em que eu tô tirando o pé do acelerador, já tô no Purple. Mas ainda fico meio que oficialmente para as aparências aqui, como na Brandim, mas a Renata já tocando. Entendi. E aí, acho que em março a gente separou total. E você sentiu que a gente saiu do Slack, que a gente brinca, sabe? Separou o Slack. Entendi. E como é que, assim, como você falou, no primeiro momento parece que o time não assimilou muito, mas depois caiu a ficha e teve algum tipo de reação que você não esperava por parte deles? Como é que foi? Assim, acho que foi difícil para eles a troca de liderança. Assim, não a troca de liderança, mas... A empresa não tinha maturidade para eu sair, sabe? Entendi. Porque, enfim, acho que eles sentiram no sentido da mentoria, eu tinha uma visão muito clara de como tinha que ser branding, sabe? E a Brandim sempre teve essa visão muito única, assim. A galera usava muita palavra, fresh, sabe? Entendi. Então, eu acho que a perda que a gente não imaginou, porque aí você mapeia assim, não, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo. As tarefas, elas foram. Sim. Eu acho que o que a empresa sentiu com o tempo e que eu não sabia na hora foi a perda da cultura e da visão. Que era o que eu sigo, que é o papel, é o job description, sabe? É o que você tem que fazer. E os leads, né? Porque as pessoas começaram a me associar ao Purple. Então, tudo que eu fazia
para levar a imagem da Brand Email, eu comecei a fazer para levar a imagem do Purple. Tipo, vir num podcast e falar de métricas de branding, ao invés de falar de branding para startups, etc. E isso era uma origem de leads. Então, que são os três funções de CEO, né? Que é não acabar o dinheiro, tipo, seja porque entra ou porque você... É cultura e visão. Exato. E aí eu vi isso, eu falei, é assim... Não esperava. É assim, parece que eu era uma CEO, né? Eu não sabia. Exato. Mas eu achei que eu tava só tocando botando a coisa aqui pra funcionar. Tava indo, sabe? Entendi. Então eu acho que eles sentiram, mas eu acho que foi muito crescimento pra eles também, sabe? Legal. Então, foi legal pra eles. Tem lados bons. Sim, com certeza. E aí veio o Purple Metrics, né? Beleza? Então, pô, negócio, por mais que seja do mesmo tema, totalmente diferente, Outro acredito. business. Outro business, tudo mais. E bom, e aí, acho que tá legal pra todo mundo ficar na mesma página. Conta um pouquinho do Purple Metrics pra quem não conhece e tal. Então, assim, a gente... Branding... como é que funciona branding? A pessoa, ela quando vai comprar, ela entra no mercado para comprar, não literalmente no mercado, ela tem a demanda, ou a demanda ela pode ser literal, quebrou isso aqui, eu preciso colar e preciso de uma cola, e pode ser meio abstrata, tipo, eu quero me sentir mais aceita, então eu vou comprar um carro que, sei lá, entendeu? Sim. Tanto faz, né? A origem da coisa, mas tem algum tipo de necessidade e ela está disposta a gastar dinheiro com esse tipo de categoria. Nessa hora, você pode converter ela com ações de conversão, ativação, também conhecido como performance, qualquer tipo de ação que gera uma venda imediata. Só que nessa hora, as pessoas elas entram no modo automático quase, assim, né? Tipo... No mercado é mais óbvio de entender, porque você pega ali uma coisa, mas você toma a decisão no mínimo de tempo. Ninguém gosta de ficar... Então, o que é branding? É você ir preparando essa pessoa para tomar essa decisão. Então, você meio que já sabe o que aquela marca representa, para quem que ela é, o tipo de cliente. Não é um funil, porque essa ideia de concatenação, ela é falsa, ela é um framework que alguém inventou para falar, olha, a pessoa conhece, depois ela considera. Na prática é um grande bololô ali, em que você fica entendendo o que aquela empresa representa, até que você tá à disposição para comprar aquela parada, e aí você vai comprar o mais rápido que você conseguir. Entendi. Então, branding é você ir depositando essa informação na cabeça das pessoas que são teu público-alvo ao longo do tempo. Perfeito. Que não tipo, comunicar a marca, né? Que as pessoas têm essa impressão de, tipo, me apresentar é awareness. Não, é você explicar a tua empresa de um jeito que a pessoa entenda do jeito que mais te favorece o teu negócio. Beleza. Então, você precisa medir isso o tempo todo, porque antigamente você fazia 2 campanhas no ano e aí você fazia uma pesquisa depois e via o resultado. Hoje, está completamente fragmentado, vocês sabem disso. Então, você tem um podcast, você faz um evento, você tem trocentas mil coisas o tempo todo. E aí você tem uma demanda de mensuração recorrente. Você tem 3 jeitos de medir. Você pode medir o que a pessoa está pensando, que é o mais difícil. Porque a maioria das coisas é para você guardar a informação, né? Você viu lá o comercial da Coca-Cola com o Papai Noel, ou você foi, vou dar um evento B2C e eu vou dar um exemplo B2B. Você foi numa feira e você ouviu um podcast do Partners on Demand. Sim. Tá. Você guardou essa informação, não tem ação observável. Você não clicou, você não consigo olhar e ver o efeito. Ficou aqui. Tá dentro da tua cabeça. Então você tem o que tá dentro da tua cabeça que eu preciso extrair, tem o que você tá falando, tipo rede social, comentou no Google, deu um rating no podcast, e tem o que você de fato fez, comprou, compartilhou, qualquer ação, entrou no site, né? Então tem esses meio que 3 formas. No futuro, a gente vai conectar todas elas e vai te dar uma visão panorâmica do que está acontecendo com a tua marca. A gente começou com o mais difícil, que é o que você está pensando. Você começou por aí. É o que não tinha, é o que não tem. Você não consegue adivinhar, né? Você pode rodar uma pesquisa, parar com a prancheta lá no centro da cidade e falar, você conhece Adventures? Sim. Tipo, e aí a pessoa vai falar, não. Aí você fala, obrigado. Tipo, o que você faz com essa informação? 2% mais pessoas conhecem a gente, tá? O que eu faço? Amanhã é pra seguir com o podcast ou não? Sabe? Então, a gente começou com isso. Então, hoje o Purple tem uma metodologia de pesquisa própria, que a gente desenvolveu, que ela é muito mais focada no comportamental declarado da pessoa e não só no que ela tá pensando e sentindo. E a gente roda dentro dos canais próprios. Porque hoje, o que não tinha nos anos 90? Canal próprio, né? Acesso ao cliente. Então, você tinha que fazer pesquisa, porque você não conseguia falar com as pessoas direto. Hoje, você consegue.
todo mundo tem algum tipo de site de WhatsApp, de canal próprio. Sim. Então a gente roda dentro dos teus canais, vai pegar a galera do fim da jornada, né, que chegou até aqui, que tem mais carga dessa informação de marca, e vai fazendo perguntas do Purple para essas pessoas. Tipo, instala no teu site um widgetzinho ou manda o link do formulário. E aí tem toda uma inteligência de qual pergunta vai em sequência da outra, tal, para aumentar. E aí tem os algoritmos que processam essa informação. Então, eu não te falo, tipo, essas são as respostas. Eu te falo assim, a identificação com a tua marca é tanto. A preferência da tua marca é tanto. Então, você tem um dashboard que você fica analisando e você pode comparar vários canais. E várias semanas, vários momentos, e ter um brand score, e ter uma intenção de compra. E vendo como que... Então, assim, tem um cliente nosso que percebeu que disposição a comprar e identificação são muito correlacionados. Tá. Falou, tá, quem se identifica é mais disposto a comprar. Parece óbvio, né? Mas assim, às vezes não é. E aí, ele falou, cara, eu não tô construindo essa identificação na comunicação. Eu tô usando foto de banco de imagem, eu tô, assim, umas coisas muito padrão, lugar comum. Começou a trabalhar aumento de identificação e a identificação já subiu. Esse é um case dessa semana. Subiu, tipo, 20 pontos percentuais. Aí agora a gente tá monitorando o resultado para ver como é que vai bater na intenção de compra. Entendi. Legal. Tem um banco que rodou a pesquisa em torcedor de futebol e geral. E torcedor de futebol tem muito menos disposição a churn e muito mais identificação com a marca. Mas quando você diz que vocês aplicam isso para quem está no final dessa jornada, você diz no final da jornada de consumo já do produto? Não, de comunicação. Ah, tá. Porque tá no canal próprio, né? Tá, entendi. Antes da pessoa fazer eventualmente a compra ali. Cada marca vai dividir, tem uma inteligência de setup, assim, tipo... É que nem toda ferramenta de dados, né? Então você vai ter... a gente brinca que tem meio que horizontal e vertical são os padrões mais comuns. Então, ou você vai nas suas verticais, tipo, eu vou rodar a pesquisa com agências, com creators, com, sabe, vou comparar as diferentes verticais. Ou torcedor de futebol, aposentado, pensionista, tal, ou gamers, quem comprou game, quem comprou linha branca, quem comprou TV. Ou você pode ir pela jornada horizontal. Então, eu vou instalar na landing da campanha, no site, na área logada e na sei lá o quê, entendeu? E é isso. E a forma como vocês atingem esses públicos em específico, como você mencionou, um torcedor de futebol e tudo mais, é via... Canal próprio. Canal próprio e os interesses que ele... Sei lá, os hábitos que ele tem de consumo. A marca sabe. Entendi. A marca já chega com essa informação. Ela sabe quem são os torcedores. Tipo... Como eles patrocinam futebol é relevante, eles, nesse caso, sabiam, entendeu? Entendi. Mas aí quem contrata vocês diretamente é a própria marca? Ou é, por exemplo, uma agência que faz o branding? A própria marca? E vocês devolvem essa informação para a própria marca e ela vai entender o que fazer com essa informação? É um dashboard, você loga. Sim. Como que nem fosse um Google Analytics, assim, sabe? Então, tem agências que acessam, porque é só você acessar o dashboard. Tipo, a marca dá acesso para a agência. Pode. Eu pergunto justamente até para entender se, todas as agências que estão assistindo a gente, o quanto faz sentido, e acredito que faz super sentido, mas para a gente entender realmente isso na prática, essas agências hoje estão atendendo diversos clientes e algumas elas podem ter sim feito um projeto de branding para esses clientes, outros estão atendendo recorrentemente via outros serviços também, né? Social, tráfego, enfim. E o quanto você sente que agregaria de valor, por exemplo, para os clientes dela, elas teriam uma plataforma como a de vocês para medir isso? Ela não pode ter. O cliente tem que comprar. O próprio cliente, entendi. Mas, então assim, às vezes as agências vêm e querem conversar e a gente tem toda terça, 11 da manhã, um webinar fixo. Sempre. Porque aí assim, eu quero ver como é o Purple. Vem terça, 11 da manhã. Tipo, e aí você vê o produto e conversa com a gente. Então, toda agência que chega, a gente fala, cara, vem terça, 11 da manhã. Vai ter lá 20 pessoas. É pequeno, assim, é só pra galera que quer ver o Purple naquela semana, sabe? E aí a gente fala, cara, se tiver um cliente, vem junto. Mas tem que ter a marca, porque eu vou instalar no canal dele. Eu não posso dar a informação dele pra você. Sim. Então, aí vindo... Tem agências, tem clientes que vieram através de agência. E a gente é super pró-agência, né? Tipo, óbvio. Então, eles
agregam muita inteligência ao serviço. Porque eles vão cruzar isso com social listening, eles vão cruzar isso com outras fontes de dados. Tem comentários abertos no Purple que a galera fala, cara, faz muito sentido, mas é informação nova que eu não tinha em outro lugar. Então, a agência tem muita riqueza ali. Sim. Pessoa de BI, de planejamento e tal. Então, essa pessoa pode usar e a gente pode dar treinamento, etc., mas a gente não consegue vender para a agência, tem que vender direto pro cliente final. É que eu tô pensando como que, por exemplo, a gente mencionou no início, né? Essas agências de branding e tudo mais têm essa dificuldade de não ter uma recorrência, porque... A agência de branding dificilmente vai usar o Purple, porque é difícil a pessoa no momento do rebranding. Em geral, é a galera que tá mais ativamente construindo marca no dia a dia. Porque a agência de branding já vai fazer um diagnóstico. Tá. Ela não vai se beneficiar tanto da métrica recorrente. É que ela vai fazer o projeto e vai devolver, e vai entregar, e depois esse acompanhamento do resultado que a agência fez, ele vai poder acompanhar a marca. Para o cliente vale muito a pena, porque o cliente poderia ter dados antes, ele pode virar para a marca, para a agência e falar, olha, eu tenho esses dados, esse é o contexto, tipo, dá muito mais informação para a agência. Vai ter o rebranding e você pode meio que ir testando as coisas, porque que é difícil você testar, né, em branding. Então, por exemplo, você pode ter uma landing page que você muda um pouco o posicionamento e entende como que aquilo afeta as métricas numa semana, entendeu? Sim. Antes de se comprometer de, tipo, roll out a parada toda para mensagem-chave do rebranding, por exemplo. Então, daria para fazer isso e depois seguir medindo. Então, num futuro, um cliente mais sofisticado, ele teria Purple e vai continuar tendo e a agência vai ter cases, né? Perfeito. Só que eu acho difícil você, que tá fazendo um projeto uma vez, parar o cliente. Assim, a teoria é linda, mas tendo trabalhado numa agência de branding, tendo tido uma agência de branding, eu acho difícil que você aprove 2 budgets, o do rebranding, tipo, que tem a agência e tem refazer a porra toda. Sim. E um software de métricas e tem a carga mental para instalar a parada nessa época, sabe? Eu, assim, conhecendo a realidade dos times de branding, acho que a gente vai demorar para ver acontecer. Eu acho que um time sofisticado que se preocupa com métricas vai acontecer, sabe? Sim. Mas eu não acho que é a média, sabe? Eu acho que a média as pessoas estão loucas porque daqui a 2 meses tem um sei lá o quê, eu queria estar com a marca nova, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. Não é a realidade, então. Eu acho que é mais por aí, assim, que acontece a vida real, sabe? Entendi. E assim, obviamente a pergunta de como medir branding, né, tudo mais, deve ser algo que hoje você responde com o Purple Metrics, né? Assim, é assim que a gente vai medir. Mas vamos supor aquele passo antes de existir o Purple Metrics, que você falou assim, pô, não dá para medir branding, mas com o que você entendeu hoje, né, e com tudo que com a sua experiência, sem considerar que temos uma plataforma sensacional como a Purple Metrics, como é que eu meço a gente fala até que tem as gambiarra metrics, né? Como é que eu meço? É que assim, a parada é que você vai medir, só que as pessoas não vão considerar que você tá medindo branding, sabe? Então assim, não é exatamente, tipo, tráfego orgânico. É uma proxy? É uma variável, né? Tá. Então você tem mais gente procurando pela tua marca. Mas ele também é afetado pela quantidade de mídia paga que você tá colocando. Ou por uma crise de imagem, por exemplo. Ele não necessariamente reflete necessariamente a sua marca. Tá. Nota do Reclame Aqui. Sim, é legal que as pessoas estão satisfeitas com o seu serviço. Não necessariamente é por causa da sua marca num nível que vai te trazer mais resultado. Rede social é um clássico, né? Só que a rede social é conhecido, já é comprovado que ele quem se relaciona com as marcas nas redes sociais são os outliers, são as pessoas que gostam muito ou odeiam muito. Então você não tá pegando a média a mediana assim, das pessoas. Entendi. Mas sim, ele quer dizer, e você pode analisar não só o volume de interações, que é muito afetado pela mídia, como também pode entender o teor dos comentários, o sentimento dos comentários. Também é uma métrica que eu acho interessante. O volume de PR, a reputação de forma geral em imprensa, é uma métrica que também compõe. O NPS, sim, só que assim, você pode estar muito puto com uma marca, muito feliz, né, tipo com uma empresa, e isso não está afetando a tua relação com a marca. Assim, um exemplo que eu dou, meu telefone foi roubado, eu tinha o seguro da Apple e eles não pagaram. Ué. Bizarro. Então assim,
o meu NPS foi no chão, né? Assim, nunca, sabe? Agora sim, eu continuo admirando a Apple, sim. Comprei outro iPhone. Entendi. Então, sim. Então pode tipo ter assim, a minha satisfação estava muito baixa, mas a minha fidelidade à marca continuou alta. A satisfação é muito momentânea. Ela ali, é momentânea. Né? Tipo, o fundador da Z-Dog falou isso, assim, cara, sua caixa amassar no correio, o seu NPS vai lá embaixo. Quer dizer que se odeia, a gente vai parar de usar nossos produtos? Não. Então, assim, a marca, ela até te protege dessas alterações de humor, né? As falhas que você pode ter. Então, assim, são métricas que são válidas. E eu acho que sempre vale olhar o qualitativo. As pessoas, elas desvalorizam muito o qualitativo, como se ele não tivesse valor, sabe? Mas você vê o que as pessoas estão falando, tem muita informação ali, entendeu? Então, assim, como é que eu meço um podcast? Cara, as pessoas estão compartilhando, o que elas estão falando no compartilhamento? Sabe? Tipo, o que elas estão deixando nos comentários? Sim. É coisas do tipo, não vivo sem? É coisas do tipo, nossa, vocês melhoraram o meu negócio absurdamente? Entendi. Sabe? Isso te dá uma noção do valor que você tá entregando, sabe? Tá. Então tem jeitos de estruturar o qualitativo também. Sim. Pelo que eu entendi, você tem como juntar uma série de variáveis que, obviamente, seriam trabalhos super manuais, inclusive, né? E super trabalhosos. E você conseguiria chegar numa certa conclusão que ela não é também 100% accurate. Então, ali, o que a gente né? está fazendo agora com o Purple é fazer isso de forma estatística. Então, a gente conecta a pesquisa, por isso que eu falei, a gente começou pela pesquisa, a gente já está trazendo essas variáveis para o Purple, só que em vez de só te mostrar, a gente está começando a criar os algoritmos de o que influencia o quê. Sim. O que se relaciona com o quê. Por que será que isso está acontecendo? Porque na prática, hoje, a pessoa tem que olhar todos os vários dados que eu falei aqui e interpretar que, tipo, o meu share of search caiu, mas o meu engajamento aumentou, então provavelmente eu tô falando de um negócio que não tem valor para as pessoas, sabe? Tipo, você tem que meio que ficar tentando chegar numa conclusão, só que você tá vendo só uma marca. Quando a gente vê o volume todas de uma forma, usando um pouco mais de processamento de dados, que eu não vou falar a palavra da moda, processando dados de várias marcas e entendendo como as coisas se conectam, com base acadêmica, lendo papers acadêmicos semanalmente e tal, a gente consegue meio que entregar o gabarito, sabe? Sem ter que ficar queimando a cabeça ali para entender. Mas software, no fim do dia, tá sempre substituindo uma parada que tá sendo feita um pouco mais artesanal, assim. De forma mais automatizada, enfim, né? E uma pergunta final, Guto, assim, olhando para frente, além dessas novas features, talvez a gente possa chamar, que você comentou, o que você sonha com a Purple Metrics, assim? Vamos olhar para alguns anos aí para frente. Cara... Com o Purple Metrics, né? Não porque eu sei que a galera de branding fica da vida. Aqui a Bruna, que é a nossa head aqui de branding, enfim, quando a galera fala a Partners, ela fica desesperada. Então, assim, o Purple Metrics. Eu falo que gênero é coisa do passado. Mas então a gente fala o Purple, mas foda-se. Caguei. Mas é uma disputa no mundo do branding. Se deveria ser a Purple ou o Purple. Entendi. Cara, assim, o que a gente tá fazendo é o seguinte, a gente tá levando ciência pro marketing. Tá. Tipo, é isso, sabe? Chega de, eu acho que é melhor esse influenciador. Tipo, como assim você acha? Sabe? Não é pra achar porra nenhuma. A medicina medicina da Idade Média, assim, sabe? Tipo, extrai o sangue dele. Eu acho que é uma gripe, né? Não... tira o sangue. Faz sangria. Por quê? Porque todo mundo faz. Funciona? Não sei. Mas fulano viveu. Fulano morreu, mas já tava doente mesmo, né? Então, assim, era muito não baseado. E hoje é bizarro você pensar que você vai chegar num médico e ele vai falar, não, tem esse paper que... Sim. Então, a nossa profissão, ela precisa se cientificizar. Então, na prática, levar ciência para o marketing no mundo todo. E assim, o primeiro produto completo que eu falo do Purple vai ser essa visão panorâmica de branding, de como que a tua marca está gerando resultado. E pela primeira vez, talvez uma empresa brasileira que tem um modelo de negócio, uma tecnologia original, do zero, assim... para transformar a forma que o marketing é feito no mundo, porque não é possível que a gente... Cara, e você vai conversar, juro, eu converso diretor de marketing de empresa bizarra, alemã, e a galera fala, realmente, é um pouco baseado em achismo. Caralho, cara, como pode? Sabe? Então, assim, espero que no futuro a gente olhe e fale, gente,
Como a gente era ultrapassado, Como é que a gente né? fazia isso, sabe? A gente fazia isso mesmo, sabe? Então, acho que é isso, é levar essa ciência pro marketing no mundo todo. Que legal, que legal. E, poxa, eu tenho confiança, assim, que com você e com pessoas incríveis nisso vai dar super certo, assim. Guta, obrigado, tá? Por estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente, todo o seu conhecimento, sua bagagem. É bem legal pra gente cada vez mais ir inserindo esse tema aqui no nosso papo, nos nossos episódios. E se a galera quiser entender mais sobre tanto o Purple Metrics como te acompanhar também, onde que o pessoal te acha aí? No TikTok, né? TikTok. Guta do Instagram Purple. você não é mais muito do Não, conteúdo. então, o meu Instagram, ele é pessoal. Tem um povo lá, eu falo, gente, aqui sou eu, tipo, de biquíni, sabe? Nas férias. Entendi. Tipo, não venho aqui pra trás de branding, porque não tem. Conteúdo é no Mas- TikTok. O conteúdo no TikTok. Tem o Instagram do Purple, que tem alguns conteúdos. Tem os melhores do TikTok com os melhores do LinkedIn. Ele Legal. faz isso pra quem tem preguiça, sabe? Então tem no Instagram do Purple também, aí é @PurpleMetrics, e no TikTok. Aí no LinkedIn tem eu e tem o Purple também. Você tem produzido conteúdo no LinkedIn também bastante. Eu sempre produzi no LinkedIn, né? É muito Legal. engraçado que as pessoas falam assim, a Guta do TikTok começou no LinkedIn. Gente, eu escrevo pro LinkedIn desde 2014, sabe? Sei lá, Caramba. se você voltar. Tipo, consistentemente, sabe? Legal. Mas sim, então, esses são... LinkedIn e TikTok são meus canais, sabe? Perfeito. Tipo, de coisa. E Purple, assim, purplemetrics.com.br, direto também, pra quem já quiser comprar, já vai direto. Aí lá vai ter o link terça. Vem terça, Tira as dúvidas. Tira tá? as dúvidas, Terça às vai ter. 11, gente. terça A gente 11. tem imersão aqui do Partners terça das 9 às 11. Então vai na pronto. imersão e já emenda. Emenda. Vai lá, toda semana tem um tema e pronto, acabou. Exato, perfeito. Então procura lá também, siga @seja um partner nas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais também da gente. A gente acredita demais que se você entende que de alguma forma empreendedorismo colaborativo, conexões, enfim, é algo que faz sentido, você já é um partner, basta você oficializar esse título, entrando para o nosso ecossistema, se conectando com a gente. Então, acompanha esse e os próximos episódios aí, fica de olho no nossos Instagram, redes sociais, e muito obrigado por você ter ficado até aqui. Guta, obrigado também. Obrigada, adorei o papo. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Partners on Demand.